companhia também na TV Horizonte, na Rádio América, nesta tarde de sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025. Que venham as boas energias de setembro com a primavera e com tudo que a gente deseja realizar também. Tempos bons e ruins são inevitáveis na vida. Felicidade, decepção, até o desespero são sentimentos naturais, mas é preciso saber identificá-los e não deixar que pensamentos ruins nos dominem. Com cuidado, seguimos mantendo uma boa qualidade de vida. Vem com a gente, Falando de Vida. Falando de Vida. 4h08, 4h08 no Falando de Vida. Eu sou o Zé Carlos Piotto, obrigado pela sua companhia na TV Horizonte, canal 30.1 e também na Rádio América 107,1. Lembrando que nós temos um portal, um aplicativo que você baixando vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. Rede Catedral Vox. Baixe o aplicativo, participe conosco também. Nós temos o nosso canal do YouTube, você que está na Rádio América, América FM 107,1. Tem um QR Code aqui no telão, você que está nos acompanhando, aproxime o seu celular, baixe o QR Code, você já vai direto para o nosso aplicativo. Eu te convido para fazer o programa junto comigo nesta tarde de sexta-feira. Prepare a sua pergunta para o nosso convidado de todas as sextas-feiras, o nosso amigo, o nosso orientador, o psicólogo Jairo Stacanelli. Participe mandando pelo nosso WhatsApp 31 99412 2179. Olha como é fácil, já grava o celular, o nosso Zap da América, no seu telefone, mande a sua pergunta. O programa de hoje também vai mexer com as suas emoções. 31 99412 2179. 4h09. Boa tarde, Jairo Stacanelli. Que prazer estar na sua presença, na sua companhia. Seja bem-vindo. Obrigado por você estar conosco novamente. Boa tarde, amigo Piotto. Boa tarde para você que nos acompanha. Sempre uma alegria entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, para a gente poder falar da vida e para a gente poder falar sobre algo que acontece conosco o tempo todo. O reverso da medalha, um caminho que você deseja com muito prazer, que você quer viver, mas ao mesmo tempo, quando algo te traz algum tipo de problema. Hoje eu quero tocar o seu coração nesse sentido. O que é isso que acontece conosco em que a gente não dá conta de entender de onde vem essa tal felicidade, de onde vem esse tal sentido de vida? Vamos tentar encontrar isso junto? Vamos juntos, todos nós, 4h12, todos nós dotados de uma força que nos impulsiona, né? Para a gente poder seguir em frente, ter autoestima também, né? Ou talvez preservação da autodestruição. Como lidar com essa energia tão intensa dentro da gente? Nós vamos juntos falar de um assunto importante. Vamos falar da campanha Setembro Amarelo. Vamos falar de coisas da vida. Momento de falar das coisas da vida. 4h11, nós já estamos próximos do primeiro intervalo, mas antes eu quero fazer uma introdução aqui com Jairo Stacanelli, falando exatamente desse tempo que é o setembro que traz a primavera, que traz também para a gente as cores, traz outros valores, mas que traz, gente, uma data importante. Não é só uma datinha no calendário, é um alerta para muitas pessoas de preservação ao suicídio. Jairo, você tem essa função hoje aqui, né? De trazer para a gente um caminho para compreender esse momento que muitas pessoas estão vivendo, que é uma linha tênue entre buscar a vida ou perdê-la. Piotto, a primeira coisa que eu quero te dizer, ouvinte da Rádio América, Nós vamos tranquilo. é que eu não sou ninguém.
E o que eu quero fazer é tentar te convencer do que é que você precisa para dar conta de entender quem é você, amar-se, para que no milésimo de segundo seguinte você consiga amar alguém, pessoa ou projeto. Repito, se você não gosta de você, você não gosta do outro. O seu sentido falta. Quando falamos sobre vida e falamos sobre o flerte da morte, qual é a lógica de viver e qual é a lógica de se preservar frente a uma tristeza gigante que você insiste em viver? Um luto, uma perda, um desespero. Não apenas aquele luto que já acontece há mais de 20 anos, de alguém que você tinha muito apreço, muito amor e que você não dá conta ainda de conviver com a falta, mesmo tendo passado tanto tempo. Ou de um amor que você perdeu e que era, teoricamente, o grande sentido da sua vida. O que a gente vai conversar hoje é sobre uma tentativa para sair desse contexto, para que você encontre sentido de novo, para que você encontre uma razão, existência de novo, para que você dê conta de fazer esse exercício. Meu amigo Piotr, a semana começou deliciosamente na metade da semana passada, teoricamente, onde fui ao Melo Cansado, uma escola municipal, lá no bairro Lindéia, um bairro muito simples, onde fui falar voluntariamente para o grupo de IEJA. Quantas mulheres e que estão nos ouvindo Sim. agora antes de irem para a aula. Jovens adultos. Quantos jovens adultos estavam lá, jovens mesmo, senhoras idosas, que encontraram sentido para poder viver quando foram estudar. Dá trabalho porque precisa de disciplina e não pode faltar tanto. Que tem que ter o desejo de ler mais, fazer mais contas. Que palestra deliciosa que foi fazer isso. No sábado de manhã, Piotr, muito feliz, muito motivado para acordar cedo e sair de Contagem, onde eu moro, para ir para a escola, que para mim é a melhor escola de Belo Horizonte, disparado, que é o Colégio Santo Antônio, ali na região Centro-Sul. Que alegria encontrar com os pais do Colégio Santo Antônio. E que tristeza enorme de tentar conversar com a meninada da Universidade Federal de Minas Gerais, que para mim seria quase que a cereja do bolo de uma semana de muitas palestras, e eu não dei conta de fazer esse exercício. Não consegui porque eu sou ruim, eu não consegui porque eu não dou conta, porque eu sou fraco, porque sou pequeno. E aí a gente entende um prazer enorme de algo que é quase que vem do corpo da gente. Há um desprazer enorme que vem para poder ensinar para a gente as coisas. E o que você vai fazer com a sua vida a partir de exercícios que são muito bons, de uma comida deliciosa que você fez para hoje, sexta-feira, para um pensamento do domingo que tios, gente do interior virá. Será que vai ficar gostoso? Será que as pessoas vão te dar um abraço depois de experimentarem um prato que você quis fazer? Será que não? Quando a gente se coloca no meio de uma dança parecida com essa, eu acho que a gente precisa dar conta de entender quem nós somos. Nós não somos perfeitos. Nós não somos pessoas que temos uma perfeição, um exercício que faz com que a gente responda da melhor forma. Muitas vezes, a melhor coisa que temos que fazer é ficar em silêncio. 4h16, esse é o nosso convidado, o psicólogo Jairo Stacanelli, e eu sei que o elogio faz bem pra gente. Elogiar é tudo que a gente precisa fazer também no dia de hoje. Por isso eu quero registrar aqui, Jairo, o elogio da nossa telespectadora que gosta do seu trabalho. Boa tarde, adoro o Jairo, simples gente como a gente.
suas palestras, suas palavras maravilhosas, sábias e certas. Ela que está nos acompanhando lá de Contagem, do bairro Santa Maria. Queria agradecer você, viu, querida, que mandou o zap pra gente. A Cláudia está nos acompanhando em Contagem, no bairro Santa Maria. E a partir do elogio da Cláudia, nós vamos contextualizar aqui o Setembro Amarelo, falando desse vulcão, né, de coisas que acontecem dentro da gente, como a tristeza, a melancolia, a saudade, a vontade, o desejo, o eu não consigo, eu não dou conta, eu não quero mais. Jairo, quais são as vivências extremas que uma pessoa pode ter a ponto de pensar, né, em pôr fim à própria vida? Quando nós podemos elogiar, 4:18. E quando o elogio não vem? E Sim. quando o reconhecimento não vem? Não vem. E quando o que aparece para você é apenas a tristeza? Você se esforçou achando que todo mundo ia bater palma. Lembra de uma passagem bíblica linda onde Madalena estava num canto, Marta estava no outro, e aí ambas entram em contato com Cristo e entram em contato, conversam com Cristo. Sim. No sentido assim, mas e aí? Como que vai ficar esse processo? Maria, ela escolheu o melhor dos caminhos, achando que talvez esse movimento viria como uma grande enlouquecimento, o elogio enorme. O filho pródigo e o irmão mais velho que virou pro pai e falou pro pai: você nunca me deu nem uma galinha, e agora esse camarada que pisa na bola chega aqui. Quantas vezes nós não fomos o irmão mais velho que queríamos esse reconhecimento? E aí nesse movimento, nessa dança esquisita que nós vivemos, onde você acha que as pessoas te darão um beijo, onde você acha que as pessoas te darão reconhecimento, as pessoas literalmente não querem nem saber quem você é nessa história. Tocar o seu coração no sentido da simplicidade daquilo que você faz. Lembra que Cristo, Ele próprio, que veio, vem e virá, disse: senta lá no 10º banco, no 20º banco, porque se tiver alguém mais importante do que você, eu te chamo para você sentar aqui do meu lado. Não vem querer sentar nesse caminho, nesse lugar que é o 2º lugar, do lado do dono da festa. Faça um movimento de entendimento da sua humildade. Se você consegue entender esse ponto de gostar de si para poder se preservar, se você consegue fazer esse exercício, você vai dar conta de sair de uma dor de cabeça dessa. Eu imaginava o morango do amor, e na verdade o que eu comi foi a cereja podre, meu amigo Piotr. Realmente, gente, o mundo oferece pra gente muita coisa que parece e não é, não é? E nessa busca de encontrar uma saída para os nossos problemas, às vezes a gente cria um problema maior ainda, quando nós não buscamos o caminho que é o simples, que talvez seja o caminho adequado, ou seja, o caminho que traz paz para o nosso coração. Nós vivenciamos aí nesse final de semana em Belo Horizonte um simpósio internacional que foi em homenagem a Padre Eustáquio, mas que tem o nome Saúde e Paz. Não dá, né, Jairo, para ter... Se eu invertesse o nome, Simpósio Internacional Paz e Saúde, ou Saúde e Paz. Como é que a gente vai ter saúde se a gente não tem paz? Se uma casa deseja saúde para os filhotes, mas os filhotes veem pai e mãe em uma grande lógica de briga, de discussão o tempo todo. Se não a discussão, se não a agressão, que falamos assim de uma lógica da lei, Maria da Penha e tudo mais,
falamos de um projeto que é um projeto de vida, de indiferença um com o outro, e a criancinha está olhando esse contexto, não há paz nenhuma nesse projeto, e essa criança vai sofrer. O que a gente veio aqui fazer? A gente veio tocar o seu coração para a gente tentar encontrar o seu pulso, que o Legião Urbana cantou, que o Titãs cantou, de uma forma tão chamativa, para que o pulso dentro do seu coração faça esse movimento de que você está vivo e que você precisa buscar sentido e noção, porque o pulso ainda pulsa. 4h22. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticircose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. 4h23. A gente curte demais a isso conta. Aí. O Baldino Júnior pulsa. tá ali no maior prazer ali, porque o pulso pulsa. Olha o que o grande Sigmund Freud coloca para essa junção que a gente está colocando aqui agora. No fluxo dos processos psíquicos da cabeça da gente, é regulado automaticamente por um princípio de prazer. A gente busca isso em nós, a gente busca prazer, a gente busca ser feliz, a gente busca isso o tempo inteiro. Acreditamos que esse fluxo do prazer, estimulado por uma tensão desprazerosa, ou seja, eu quero demais da conta, mas qual que é o preço? Para um fluxo desprazeroso que tome uma direção que o resultado final coincida com a diminuição da tensão do desprazer, mas ao mesmo tempo, portanto, a evitação desse desprazer para uma geração de prazer. Você precisa comprar uma roupa porque você foi convidado, e que ilustre convite, para ser padrinho de casamento de uma sobrinha que você ama muito. Você precisa fazer isso. Você não liga muito para essas coisas. Você queria, na verdade, era ir com aquele terno puído que você tem guardado lá. Só que você viu que não dá mais. A traça comeu ele inteiro. E aí você chega no shopping precisando de comprar um terno. Ficar bonito, igual o Piotr tá ali com uma cobertura em cima da camisa de malha dele ar, viu, e gente? tudo mais. Gelado aqui. E aí, quando você chega lá, precisando de algo que é simples, você acha o sapato bonito, você acha a calça bonita, você acha que a gravata também vai ficar legal. E aí você sai de lá feliz da vida, carregando várias sacolas. Aquilo não tem, no fundo, sentido nenhum. A sua sobrinha te chamou porque ela te ama muito, porque você é uma pessoa super bacana. Você teve o prazer de ser convidado para o casamento dela. E, teoricamente, você teve um prazer curto, que você foi ao shopping e as pessoas dizem que quando você vai ao shopping, você também tem prazer ao comprar. Na Ponto M, então, é bacana fazer isso. Com certeza. Só que esse processo, você não tinha grana para poder dar conta de pagar isso fácil. E aí veio o casamento, e você ficou feliz, você tirou a foto com a noiva, e você era a pessoa amada que a noiva queria viver. Só que esse prazer que Freud descreveu, ele também gera uma lógica de desprazer. Pago como? Resolvo como? Eu estou dando um exemplo que é um exemplo muito simples, em que você sempre buscará um exercício de prazer. Mas para a manutenção de uma vida que é uma vida prazerosa, você precisa de entender um processo disciplinar. Entender o processo disciplinar faz a manutenção do processo de prazer.
E muitas vezes, na dança desse processo, é a hora que a gente precisa mais dar conta de exercer o gostar de você, que eu falei no início do programa, e no milésimo de segundo depois se organizar para poder gostar do seu projeto. É esse exercício que a gente quer falar aqui agora. Então vem participar com a gente, mandando a sua pergunta, a sua dúvida, sua mensagem pelo 994 12 21 79. Depois do intervalo nós continuamos com Jairo Stacanelli, psicólogo, terapeuta. Vem falar com a gente se o seu setembro está amarelo. Nós queremos colorir a sua vida com emoção, com esperança e muito mais. O pulso ainda pulsa. 4h28, intervalo rapidinho, nós voltamos ao vivo no Falando de Vida com Jairo Stacanelli pela TV Horizonte e Rádio América. Do prazer que nós buscamos, desde um processo como bicho. Eu tenho água porque eu sou bicho, eu preciso de água, mas eu sinto prazer com a água que o pessoal da produção deixou aqui para mim. Eu agradeço a essas pessoas. Se eu não tivesse isso aqui, eu ia ter que viver com a boca seca para tentar entrar na sua casa, nessa onda de rádio, nessa onda de televisão, para poder fazer esse exercício. Mas imagine se eu saio aqui fora e eu encontro uma equipe de produção, que não é isso a verdade, mas eu encontro pessoas que viram a cara para mim. Daquele personagem que eu pensei que era um personagem querido, eu vou experimentar uma sensação de inexistência, de morte para esse contexto. Se você acha que as pessoas que você caça dentro de você, as pessoas, o sobrinho, a sua avó, a sua mãe, mas que você não caça você mesmo, não gosta de você mesmo, você perde a oportunidade de gostar do outro. Porque quando você gosta de você e gosta dos projetos que você tem para você, você tem uma grana bacana e você tem um pedido de um sobrinho que quer de todo jeito que você empreste para ele. Se você está disposta a emprestar esse dinheiro, cuidado para você não fazer esse exercício querendo o afeto dessa pessoa. Se você faz algo para alguém e fica como se fosse um cachorrinho esperando o carinho, esperando o retorno, cuidado com esse exercício, que pode te fazer mal. Agora, se você está num lugar que é um lugar de pleno e ausente sentido, olha o que esse cara aqui, que é Alberto Camus, que eu adoro de verdade, diz. E diz na primeira linha do mito de Sísifo. Padre Samuel Fidelix gosta muito dessa obra. Só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Porque aí, se falávamos de uma tentativa de caçar-nos, essa música linda do Flávio, do Beto, do Carioca, se a gente falava de uma música linda, ele vai dizer de cara: só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder a essa pergunta fundamental da filosofia. Vale a pena viver? Vale a pena viver quando você busca o seu sentido, quando a vida tem sentido. E, de novo, não falo de uma observação, de um amor próprio, narciso, onde você se sente a pessoa mais linda do mundo. Não. É você se proteger, gostar de você, para que você possa gostar do outro com qualidade. E esse movimento acontece em 1 milésimo de segundo. Gostar de si
para ter prazer consigo e tomar muito cuidado com essa pergunta que o Camus fez, para essa pergunta a mais importante da filosofia. Só vale discutir uma coisa, se vale a pena viver de verdade. É nesse momento que eu quero tocar o coração seu, ouvinte da Rádio América. Encontre aquilo que você está caçando em volta de você. E aquilo que você está caçando pode estar no livro, pode estar na música, pode estar num filme, pode estar no visual lindo da reabertura lá da Praça do Papa, lá em cima, perto lá do Belvedere. Encontre aquilo que te toca. Não fique nesse lugar esquisito. É isso aí, gente, o Falando de Vida, tocando nesse assunto tão delicado, né, mas que precisa ser contextualizado e muito mais ainda vivenciado. 4 horas e 39 minutos, estamos ao vivo para a TV Horizonte e também para a Rádio América. Você que nos acompanha pelo nosso aplicativo e pela Rede Catedral Vox, eu queria aqui registrar a participação da Lucilene França, que está nos acompanhando. Ela diz desta maneira: Jairo, sabe esse lugar do aplauso? Fui fazer teatro acreditando nos aplausos. Eu sempre saía sem ser preenchida. Quando me deparei com uma plateia de uma pessoa apenas, neste momento eu percebi que qualquer comentário, positivo ou negativo, é só um comentário. Isso não me define ou não nos define. Um abraço ao senhor Jairo Stacanelli, obrigado pelas suas reflexões. Você fura a rede. Que legal, hein? Lucilene, é claro que eu entrei para 3 palestras esperando o aplauso. É claro que eu tive muito prazer freudiano nos 2 primeiros. No segundo, então, no Colégio Santo Antônio, foi uma alegria gigantesca de estar com os pais e tocar o coração dos pais e fazer com que eles consigam, com disciplina, gostarem deles mesmos e cortar o celular da meninada e ir brincar com os meninos nos dias lindos que setembro coloca. Dias lindos que o setembro coloca. Mas ao mesmo tempo, na terceira palestra, eu escutei um cala-boca. Porque eu talvez não tenha atendido quando eu quis falar de afeto no processo clínico. E eu escutei porque não sou machista, não sou misógino. Pelo contrário. Quando eu escutei que eu precisava de respeitar e eu senti que aquele julgamento eu precisava de dar conta dele, porque eu despertei isso nas pessoas. Fui eu que despertei esse movimento das pessoas. O erro foi meu, de tentar achar que ser gente boa eu poderia fazer esse toque de afeto, de caridade. Eu não estava ganhando nem um tostão para poder fazer isso. Mas ao mesmo tempo, eu precisava de dar conta de fazer um entendimento de que a minha alegria, esse momento bacana, ele tocava com um processo que era um processo de tristeza. E o que eu vou fazer com esse movimento? Piotr, pode ser um filme muito simples, mas um filme que você pode ter acesso na sua casa, nesses streamings, que é quando a felicidade, ela saltita e tudo dá certo, mas quando a tristeza, que é aquele bichinho azulzinho ali, entra no processo e você precisa dar conta de fazer um exercício sobre esse contexto. Porque quando a felicidade ela entrou em contato e ela se fundiu com o processo da tristeza, esse sim é o retrato da vida que a gente tem todo dia. O trabalho foi legal, mas você está voltando agora para casa na sexta-feira com o trânsito lotado. Tudo que você mais quer é contar para sua mãe que o seu trabalho foi bacana, encontrar o seu filhote.
E, na verdade, você, com o seu trabalho dentro do seu peito, e você quer contar para todo mundo que foi muito legal, você acaba vivendo um processo que é um processo de a sua mãe estava lavando uma louça, o seu filhote estava mexendo no celular que você deu para ele. Ninguém tá ali para poder fazer esse exercício de te dar essas palmas que a Lucilene está colocando. É claro que eu voltei para casa triste, mas eu voltei para casa com uma ideia muito clara de que eu tenho que estudar mais, de que vários livros que estão lá em casa, eu preciso fazer esse exercício de intelectualidade, de buscar o que eu preciso fazer mais. Amigo ouvinte, telespectador, entenda que você tem que fazer um movimento de gostar de você, para você poder gostar do outro. E eu vou fazer isso nas sextas-feiras, que eu tiver a honra de sentar nessa cadeira e ser filmado e ser captado por esse microfone, para poder te dizer, a vida é feita de uma fusão e não de uma separação entre a felicidade e a tristeza. Essas duas coisas, elas se misturam o tempo inteiro. A felicidade, ela é modesta para ela ser constante. Saia desse entendimento do sofrimento, onde tem 3 dias que você nem escovar o dente faz. Pesado, né? Difícil, mas é preciso ouvir e aprender. Nós estamos com Jairo Stacanelli, psicólogo, trazendo para você a realidade da vida. 16 minutos para as 5 no Falando de Vida, hoje trazendo um pouco do retrato do Setembro Amarelo, mas no finalzinho você, com certeza absoluta, vai receber aí essa esperança que mora em todos nós. A gente vai para o intervalo rapidinho, já voltamos ao vivo, Falando de Vida. Participe conosco, 994 12 21 79, agora 15 para as 5. Doze minutos para as 5 no Falando de Vida hoje com o psicólogo Jairo Stacanelli, falando sobre o Setembro Amarelo, falando sobre essa situação, né, que a gente vive no dia a dia entre a vida e perder a vida talvez, mas nós estamos cheios dela, da vida. Quero registrar aqui também a participação da nossa telespectadora e do nosso telespectador também, a Maria José, também a Marília em Santa Luzia nos acompanhando. Obrigado pelo carinho de vocês. Quero agradecer a Deus pela vida deste psicólogo ou psicanalista. Obrigado. Estou amando a sua fala. Eu preciso me encontrar. Está em Mangueiras, no Vale do Jatobá, na paróquia de São Dimas. Mandando um abraço aqui também para o Padre Teles. Piotr, olha que coisa mais legal, que provocação que essa telespectadora, ouvinte, coloca pra gente. Se falávamos aqui sobre uma lógica de felicidade, Sim, quase que uma busca de que você tem que ser feliz, comprar e tudo mais, você vai sempre encontrar algo de um vazio, de uma falta, onde se você colocar para a lógica do comprar, vai dar errado, porque sempre vai faltar. Se você coloca essa pergunta que eu fiz no Mito de Sísifo de Camus, que o padre Fidelix gosta tanto, ele cita muito isso, e na hora que ele vai dizer o seguinte, se você responde que não é o fim que você deseja, mas é um trânsito. E ele vai dizer de forma muito clara, olha que coisa massa, ouvinte da Rádio América. O confronto perpétuo do homem com a sua escuridão é a revolta. A beleza da Rede Catedral é exatamente esse ponto. É a missa que a gente acabou de ouvir e rezar. É o texto belo que a gente vai discutir com você. É a música. É a música.
é o Dedo de Prosa, é a Dona Nicinha, é Dom Valmor. Quando a gente faz um movimento de preenchimento com sentido do processo, é a hora que você precisa dar conta desse revoltar. Porque quando você está ali naquela tristeza gigante do seu canto, se você não faz uma revolta, você não dá valor à vida. Não estou falando de queimar pneu aqui na Cristiano Machado, porque você vai ser imediatamente retirado do contexto. As pessoas estão no trânsito, elas não sabem nem muito bem o que elas estão vivendo. A gente está vivendo um caminho que é um caminho estranho, de guerra. A gente está vivendo um caminho de uma intervenção muitas vezes injusta do que está acontecendo para o mundo como um todo, economicamente. Pessoas pobres em Gaza, pessoas sofrendo. Portanto, eu preciso construir um discurso que é um discurso de revolta. Que significa acordar cedo, que significa ver o sol nascer, que significa eu dar conta do meu entendimento, da minha crítica. Mas eu tenho que fazer um entendimento de estudo para essa crítica. Se você é muito preguiçosa, se você é muito preguiçoso, você não vai conseguir construir essa história. Porque é essa revolta que dá seu sentido. Entendida e estendida ao longo de toda uma existência, ela restaura a grandeza da gente. Porque a felicidade, meu ouvinte da Rádio América, minha telespectadora da TV Horizonte, a felicidade é modesta para ela ser constante. A tristeza vai estar sempre ali por perto e a tristeza precisa de entendimento. E o que é o entendimento da tristeza? Não é você fazer um movimento de cortar os pulsos, não é. Mas é fazer um movimento dessa revolta de entendimento, que significa ir para a biblioteca pública, voltar a estudar. É o início da minha semana quando eu disse que alegria ir ao Melo Cansado para poder encontrar com senhoras que Pioto, o Baldo Júnior, meninas, fizeram agora, em 2025, já com os cabelos grisalhos, um movimento de saber o que é o mundo, saber o que é a história, uma construção que é uma construção bela. Para a gente poder, Pioto, no final dessa história, sorrir. Porque se a gente não rir com uma música que é uma música extremamente inteligente para poder falar, afinal de contas, o que a vida é. Porque eu fiz de tudo e a minha nega não quer. Só dá pra perguntar, gente, é uma metáfora. O que essa nega quer? Pedi um beijo a ela me deu um tapa. Botei água de cheirinha, paguei o acarajé. Tudo que ela pede, eu dou de colher. Eu sou o homem dela, ela é minha mulher. Comigo, assim já é demais. Pioto, quantas línguas esse camarada que é seu amigo fala? O Luiz Caldas, ele é poliglota, né, gente? Que eu sei e já estive com ele várias vezes aqui em Belo Horizonte, inclusive, que eu saiba, são 5 idiomas. Fluentemente. Se você quer aprender uma língua diferente para melhorar a sua experiência no cinema, para você assistir um filme que é um filme original, com o som original, faça o exercício de buscar essa revolta que nós estamos falando, que é uma revolta consigo mesmo. Eu não gosto, não dou conta. Dê conta, faça a revolta consigo, busque esse movimento. Porque o sujeito comprou uma variante e a nega vendeu. Ele fez a muqueca e a nega não comeu. O que ele queria, afinal de contas? Ele queria dar-se todo para que essa mulher retornasse para ele. Isso é um erro. Isso é um erro. A felicidade, ela não vem gratuitamente do outro. A felicidade vem de um exercício que você busca para você. Felicidade que é modesta para ser constante. É isso, gente. 5 minutos para as 5, nessa reta final do Falando de Vida com Jairo Stacanelli. Eu queria agradecer aqui a presença também, a participação, né, na verdade, da Rosângela,
está aqui ilustrada com a gente, participando, quer contextualizar também a participação dela. E alguém também que nos diz o seguinte, deixa eu registrar essa aqui que é muito importante também para a gente, a Maria da Conceição, boa tarde, Deus abençoe vocês, amo ouvi-los. Hoje é aniversário do meu filho mais velho, Jefferson, estamos acompanhando vocês. Obrigado, Maria da Conceição. Parabéns, Jefferson. Parabéns, Jefferson, obrigado. E aqui também, chegando pra gente, Rosimeire do bairro Mantiqueira, que bênção esse psicólogo aí na Rádio América e TV Horizonte. Vocês estão de parabéns, Deus abençoe vocês, sempre nos ajudando a caminhar no nosso dia a dia. Tem dias que parecem muito difíceis, Jairo, mas vocês nos trazem sempre a presença de Deus, que é uma força maior. Obrigado por estarem conosco nessas tardes maravilhosas do Falando de Vida. Puxa vida, hein? É massa a gente poder entrar na sua casa demais. E fazer esse exercício. É belíssimo você permitir que a gente fique contigo para poder tocar seu coração. E eu sei que o que a gente está falando aqui agora não é algo simples, não é vida e morte. A gente precisa de fazer uma fusão do entendimento dessas palavras. A felicidade e a tristeza, elas se fundem. O prazer e o desprazer, eles se fundem. Agora, o que você vai fazer com aquilo de ruim que fizeram contigo? Se a gente não dá conta de responder essa pergunta que Sartre diz, um grande existencialista, um grande filósofo francês, o que você fará com aquilo que fizeram contigo? A gente precisa dar conta de fazer esse exercício. Piotr, como é difícil viver com quem não tem sentido para viver. Sim. Como é difícil estar com alguém que quer, no fundo, o retorno para ela o tempo todo. É chato, é inexistente. Obrigado, Tânia Rocha. Registrei aqui a sua participação. Não deu para contextualizar tudo. Marcinho também, aí em Santa Luzia e na Fazenda do Barreiro, na região metropolitana, nos acompanhando. E olha, gente, estar com Jairo Stacanelli para nós é mais do que só um programa, né? É como um band-aid para ajudar na ferida, para construir um caminho, para ajudar a gente na entrada e na saída. A gente agradece muito a você, eu gosto de chamar de professor, porque ele sabe esse carinho que a gente tem com ele, mais uma vez, de sair da sua, entre aspas, zona de conforto, atravessar a cidade, mas vir aqui dar um recado de esperança para as pessoas. Mais uma vez, obrigado, Jairo Stacanelli. Piotr, hoje quem chega com o coração aberto e triste é esse psicólogo aqui. Que sensação maravilhosa de chegar e ter no início da minha chegada a imagem da igreja de Nossa Senhora da Piedade. E isso eu estava aqui sozinho, aqui no estúdio, rezando para que a gente pudesse trazer uma palavra que era uma palavra bonita para você, olhando para Nossa Senhora da Piedade aqui no cantinho. Quando a gente está triste, a gente tem que buscar esse processo de sentido, Piotr, senão a gente se perde. Tem gente que passa um aperto muito maior do que o nosso. E essas pessoas dão show em cima da gente, porque a nossa tristeza é pequena. E o sentido de vida dessas pessoas é muito maior do que o nosso. Então me ajuda, Jairo. Vamos mandar um abraço para quem está chegando lá agora na TV Horizonte, que é o Assir Antão, que está acompanhando a gente. Vamos entregar para ele, Assir, com Jairo Stacanelli no Falando de Vida. A bola é sua, meu irmão. Abraço. Obrigado. Matheus, filhote do Assir. Isso, grande Matheus. Assir Antão, você segue com ele e o programa Ei Gente na TV Horizonte. Obrigado, Jairo. Obrigado pela imensa audiência no Falando de Vida hoje, que teve a produção de Maria Eduarda Mariano, Maria Clara Correia, na trilha e mixagem Valdemar Martins, a produção executiva de Tereza Carvalho, nos trabalhos técnicos Rafael Silva e Fernanda Lousada, na coordenação de marketing comercial o Richardson Miranda, na coordenação de jornalismo da América
Lídia Procópio, na coordenação de jornalismo da TV Horizonte, Rafael Campos, na direção da Rádio América e TV Horizonte, Ana Paula Damasceno, e na direção da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Obrigado, Deus te abençoe. No final de semana, lembre-se, viver vale a pena. E é por isso que nós estamos aqui. Demais. Demais mesmo. Um abraço. Demais. Continue no Trânsito Demais. Livre aqui na Rádio América.